Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo com mais um vídeo pra vocês aqui no vlog de TI. Vocês podem ver que é um vídeo um pouco diferente, eu não tô mostrando nada tecnicamente, não tô mostrando nenhum equipamento, nenhuma placa-mãe, nada. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Na verdade eu vou começar uma série de vídeos porque algumas pessoas têm me perguntado um pouco sobre a parte de carreira, um pouco como entrar na parte de TI, como eu entrei, como eu cheguei até aqui e etc. Então eu vou começar uma série falando um pouco disso. Vai ser uma série porque eu vou falar nesse primeiro vídeo coisas que me aconteceram quando eu era pequeno, quando eu tinha lá meus 9, 10 anos, como começou minha curiosidade, um pouco do meu primeiro contato com a parte de eletrônica, de informática. Então vamos lá, vocês podem ver que eu tenho um monte de tranqueira, um monte de tralha, podem olhar aqui por trás, tem um monte de coisa, isso é só uma pequena porcentagem de tudo que eu tenho. Eu comecei quando eu era pequeno, eu era moleque praticamente, tinha lá meus 9, 10 anos, comecei a desmontar coisas. Na verdade começou antes disso, né? Quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, ganhava carrinho de controle remoto ou qualquer brinquedo que tivesse motor, quebrava, eu desmontava, eu queria ver como aquilo funcionava. Às vezes nem quebrava, funcionando mesmo, eu já desmontava, queria saber como funcionava e geralmente depois eu não conseguia montar mais. Mas até aí tudo bem. Enfim, quando eu era pequeno eu tirei muito motor de carrinho, lâmpada neon de carrinho, ligava em bateria, tem até um vídeo do Geek89, eu vou colocar a URL aqui embaixo para quem quiser ver também esse vídeo detalhado especificamente sobre motor de carrinho. E aí eu comecei a desmontar muitas coisas, desmontava rádio, quebrava alguma coisa, TV, algum botão parou de funcionar, ia lá, abria, via como funcionava, tentava resolver, fazia muita gambiarra, muito gato, né? Porque eu era basicamente uma criança, então muita coisa eu não sabia fazer, não tinha nem princípio de solda nem nada, mas eu fui fuçando, aprendendo, destruindo mais. Às vezes uma coisa que era uma coisa simples que eu podia levar em um técnico e era uma solda fria, eu acabava destruindo mais e não tinha mais solução e etc. Mas assim foi, curiosidade começa assim. Diferente do vídeo que eu postei aí falando tenha curiosidade e não coloque alguma coisa direto na tomada. Ah, como funciona isso aqui? Vou colocar na tomada. Tá, já era. Eu era uma criança, então eu não tinha noção dessas coisas. Depois de um tempo meu pai viu que eu tinha curiosidade com essas coisas, aí ele me levou lá no centro, lá perto da Santa Ifigênia, esses locais, e ele comprou pra mim um jogo de chave. Então tinha chave Fender, chave Philips. Alguns já devem ter percebido que quando esse telefone toca, o vídeo sempre rola um corte, né? Então esse é um dos meus trabalhos. Eu faço suporte quase que 24 horas para uma empresa. Então o telefone tocou, tem que parar e atender. Então vamos lá, voltando, tava lá nas chaves. Então meu pai comprou para mim um jogo de chaves. Comprou estanho, ferro de solda e etc. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha nessa época. Eu creio que uns 10 anos, alguma coisa nessa casa aí. E aí eu comecei a fuçar muitas coisas. Ele tinha um livro, ele tem na verdade uma série de livros, chama Beabá da Eletrônica, são livros antigos, mas que tinha alguns projetos lá. Eu via, eu olhava e etc, mas eu acabei nunca executando nenhum dos projetos que estão lá, mas algumas orientações sobre solda, a solda ela tá boa, se ela tá lisa, brilhosa e etc, algumas coisas assim me ajudaram aí nesses livros que meu pai tinha. Então daí em diante eu fui fuçando e muitas coisas, ganhei meu primeiro computador, não que o meu pai me deu, mas que sim que nós ganhamos o primeiro computador. Eu tinha aí uns 10 anos mais ou menos, e eu ficava em um cômodo exatamente igual esse, só que era lá embaixo, né? E lá eu ficava, inclusive esse cômodo estava em construção, não tinha luz, então era mais durante o dia, e no começo da noite abria a porta que ficava bem do lado assim, para iluminar um pouco o local que eu ficava, que é mais ou menos esse aqui que eu tô agora mesmo. E lá nesse computador eu fuçava um monte de coisa, inclusive tem uma história aí que eu queimei esse computador, eu abri ele, era moleque, né? Eu abri ele, ligado, tirei o HD e tal, eu tava olhando, observando as coisas como eram, eu abaixei o HD e encostei numa barra de ferro que tinha fumaçou na hora. E esse computador aí foi dado, se eu não me engano, para um tio meu, eu não tenho certeza, que mexe com eletrônica, não me lembro exatamente, não tenho certeza. Mas enfim, eu continuei fuçando e etc. A mesa do computador lá continuou no mesmo lugar, eu pegava um monte de bagulho e desmontava, tirava componente, tirava resistor, tirava capacitor e etc. Na época não tinha sugador de solda, então eu tirava basicamente componente de duas pernas, 2 terminais, porque não tem como tirar um CI, por exemplo, com 6 terminais de cada lado, exemplificando
explicando só, sem o sugador de solda. Eu nem imaginava como usava o sugador de solda na época também. Aí nessa época eu derrubei o ferro de solda na perna, ainda bem que não era um ferro de solda muito bom, era um Fame de 30 watts, se eu não me engano. A temperatura dele não era muito alta. E eu fui fuçando. Depois de um tempo eu ganhei realmente o meu primeiro computador novo e etc. Que por sinal lá em 2002, 2003 era uma fortuna computador completo com impressora, era muito caro. O dinheiro já valia mais naquela época e ainda custava mais ou menos uns 3 mil reais. Pra vocês terem noção, era um Pentium 3 800 MHz de cartucho, 64 MB de RAM, uma placa-mãe PC chips, vídeo on-board, obviamente. Não tinha nem USB. Para USB você tinha que comprar um rabicho separado e colocar um conector na placa-mãe, como é no painel frontal hoje em dia, no HD áudio e etc. Mais ou menos desse jeito. E nesse tempo aí eu comecei a mexer no Windows, comecei a mexer na máquina. Era o Windows 98, eu não mexia em nada de hardware, mas eu tinha o dom de ferrar o driver de som. Eu não sei o que eu fazia, que eu sempre deletava o driver de som. Minha mãe chamava um professor meu de informática da escola. Detalhe, a aula de informática na escola era uma coisa bem simples. Abre o Paint, desenha isso e aquilo e acabou. Abre a calculadora, você vai fazer conta. Ou, se eu não me engano, tinha programa para fazer digitação e etc. Eram coisas bem simples mesmo, tá? Eu me lembro até que o cabo de rede naquela época era coaxial, então era aquela rede em anel. Então, só para vocês terem noção, é uma coisa muito velha. Isso hoje em dia não existe mais em lugar nenhum. Então esse professor ele veio em casa aí umas 3, 4 vezes, ele olhou o computador e falou: pô, esse computador aqui é muito bom. Realmente, a configuração dele é para durar aí mais ou menos uns 10 anos. Não durou exatamente 10 anos, né? A coisa evoluiu muito. A cada 18 meses aí dizem que o poder computacional dobra e é realmente mais ou menos isso. Enfim, esse computador foi básico aí e de tanto chamar ele eu falei, pô, não vou chamar ele, eu vou aprender a resolver esse negócio porque ficar chamando o professor aqui tá de sacanagem. Eu não sabia se na época meus pais pagavam pra ele alguma coisa ou se era de graça, mas pagando ou de graça acabava sendo sacanagem. Pô, 5 vezes deletar o driver de áudio, mano, aprende o que é isso aí, aprende a merda que você tá fazendo e resolve. Aí eu descobri que existiam os drivers para as coisas funcionarem. E sem esse driver, a coisa não funciona. Inclusive, eu já fiz um vídeo aí explicando para o pessoal a diferença entre drive e driver, que são coisas diferentes. Aí beleza, aprendi a resolver o problema, aí eu descobri que tinha a pasta do Windows, depois eu fiz a atualização para o Windows Millennium, fui lá utilizando o Windows Millennium ainda, sem alteração nenhuma de hardware, fui fuçando e etc, aprendendo a instalar as coisas. Eu descobri que tinha um jogo na pasta do Windows, era um jogo que era como se fosse uma gaiola que ia girando e você tinha que controlar, e o negócio caía para um lado, caía para o outro. Mas aí eu fui fuçando no Windows Millennium, instalei o Office 2000 Premium, fui fuçando, pesquisava na internet algumas coisas. YouTube naquela época sem chance, tá? Internet de escada, o YouTube, se não me engano, não existia, a internet no Brasil não era tão popular, era pulso único, fim de semana ou madrugada. Aí eu descobri Kit.net, desenvolvimento de sites, comecei a mexer com HTML, eu comecei fazendo no front page, eu fazia alguma coisa na interface gráfica no front page, eu ia lá, entendia o que aquela coisa fazia e descobria no código, começava a fazer no código. Tanto que nessa época eu lancei um site, eu não lembro se era Digo wm.kit.net ou se era Digo Webmaster, e aí eu mantinha no Kit.net. Um dia um cara descobriu o meu site, viu que eu ensinava esse tipo de coisa e ele decidiu me patrocinar. Ele tinha a empresa de hospedagem dele lá e eu poderia ter acesso a uma hospedagem com PHP, banco de dados e etc. E tudo que eu precisava fazer era colocar uma barra lá em cima no meu site com uma propaganda da hospedagem dele. Claro que tinha vantagem para ele e tinha vantagem para mim. Ele tinha propaganda e eu tinha hospedagem. Inclusive, eu tenho uma revenda, eu estou com uns pequenos problemas na revenda, mas eu pretendo liberar uma hospedagem para alguém aí. Eu não sei se vai ser um sorteio, alguma coisa. Não vai ser grandes coisas, assim, um host que permita um portal gigantesco com 400 mil visitas por mês. Mas para o pessoal iniciar, eu acho que é interessante, é uma coisa que eu posso fazer por vocês. Então, assim que eu resolver esse problema da hospedagem, da minha revenda, eu vou provavelmente fazer um sorteio de alguma revenda, alguma coisa assim, para quem tem interesse em desenvolvimento PHP, banco de dados MySQL, HTML e etc. Beleza, depois de tudo isso, teve uma época que eu descobri o Mirk, tá? Então eu usava Avalanche Script, Ninja Script, e aí tava lá no bate-papo, né? Aí rola aquele negócio de fotinha, é jovem e tal. Aí o que aconteceu? Eu peguei um vírus no meu computador, ferrou o Windows e eu só tinha uma mídia do Windows Millennium de atualização. Então eu tinha o Windows 98, fiz a atualização pro Windows Millennium, mas eu não podia fazer a instalação, aquela mídia não permitia fazer a formatação, diferente das mídias de hoje que já te dão a opção, instalar ou atualizar.
eu não tinha noção nenhuma do que deveria ser feito. Eu sei que dava para criar o disquete de boot, mas por mais que eu tivesse um disquete de boot, eu não tinha uma mídia que permitisse a instalação do zero. Aí beleza, tentei partir para o Linux, eu não me lembro agora se eu consegui instalar o Linux ou não. Eram distribuições totalmente desconhecidas hoje em dia, era Beehive Linux, tinha uma outra distribuição Linux lá também que eu não lembro, eu devo ter a mídia até hoje em algum canto largado. E eram CDs que vinham nesse livro aqui, que tinham algumas distribuições Linux. Universidade Hacker serviu para mim ter uma noção muito boa aí de uma parte de software, a diferença entre hacker, lamer, picker e etc. Nem sei se é assim que pronuncia mesmo, como sempre minha pronúncia é em inglês, mas isso aqui foi um grande adianto para mim. Então eu não lembro se eu consegui usar o Linux, se eu arrumei uma mídia do Windows, eu sei que depois eu fiquei sem computador, fiquei um bom tempo sem computador.